Olá, o Fórum debate essa semana a segurança nas escolas. O que era para ser considerado um ambiente seguro ainda apresenta falhas. E tanto os alunos como os professores em diversas situações viram alvo da violência. Alguns estados brasileiros têm adotado medidas preventivas em parceria com a comunidade escolar para melhorar a segurança nas escolas. Para falar sobre esse assunto, eu recebo aqui no estúdio o consultor de segurança escolar, Carlos Alberto de Oliveira, e o presidente da Comissão de Direito à Educação da OAB do Rio de Janeiro, Mário Miranda Neto. Mas antes de começarmos a nossa conversa, vamos assistir uma reportagem sobre o assunto. A violência entre crianças e adolescentes tem alarmado famílias, escolas e a sociedade em geral. O que era exceção há alguns anos, hoje tem acontecido com frequência. Falta de pai e mãe porque estão na rua trabalhando. Eu fui educadora há 30 anos e eu sei a ausência de pai e mãe, a consequência da ausência na educação do filho. Tem muito a ver com a falta de investimento em escolas, educação, a marginalidade fica muito grande. Está cheio de marginais nas portas das escolas, oferecendo droga e está difícil. Esta psicóloga explica que não existe um perfil para o jovem agressor e diz também que o aumento da violência reflete a perda de valores e a falta de tolerância da sociedade como um todo, inclusive nas escolas. A violência, em todo sentido, a gente precisa contextualizar sempre, porque ela está em todos os estratos sociais, em todas as instituições sociais, seja ela pequena ou grande. Vamos começar a nossa conversa aqui, doutor Mário e senhor Carlos, falando sobre os problemas de segurança nas escolas hoje. Quais são os principais? A princípio, eu percebo que o principal problema está na base, na formação do educador. O educador ele é formado hoje e ele não tem nenhum tipo de orientação, o seu currículo de formação não consta nada que possa colaborar com ele nesse sentido. Então, o educador ele vai para o mercado, assume uma escola, assume uma turma, seja ele professor ou diretor, e diante da menor situação de violência, ele não sabe o que fazer. E o que ele enfrenta nas escolas, doutor Mário? O que eu venho observando como presidente da Comissão de Direito à Educação, na minha experiência também de educador, com relação a essa temática, é a expectativa que a família e que a sociedade tem sobre a escola. Efetivamente, como o senhor disse, as pessoas têm a expectativa de que a escola seja um lugar seguro. E a escola é um lugar como tantos outros lugares que existem na sociedade, onde podem ocorrer uma série de situações. Soma-se a essa expectativa o fato da escola ser uma caixa preta, uma ideia de uma projeção de que a escola fosse uma bolha. E isso faz, somado a isso que o senhor Carlos identificou, uma pressão enorme para que esse lugar seja um lugar 100% harmônico e 100% seguro, que na prática é impossível de se construir isso. É utópico, senhor Carlos, ou seja, é um sonho que a gente nunca vai alcançar aí da escola ser um lugar tranquilo, um ambiente saudável o tempo inteiro, sem problemas como tráfico de drogas, violência? Em relação à utopia, veja bem, quando se fala de segurança, nós estamos falando de dificultar ao máximo, né, alguma situação inadequada, o que até hoje nenhum grupo conseguiu praticar. Tanto que nós sabemos que houve atentados com o Papa, atentados com o presidente dos Estados Unidos, e a segurança deles são excelentes. Mas a segurança em si, ela tem que buscar, focar, bloquear o máximo possível uma eventualidade que venha a surgir, que possa vir a surgir. E se surgir, ele está preparado para poder sanar o quanto antes com o menor distúrbio resquício, né? Como resquício. Então, a segurança, ela não é uma coisa utópica, mas ela é muito difícil. Nas escolas, porque a escola, ela reflete o que a sociedade é. O que em volta dela está acontecendo vai refletir na escola. É a continuidade da vida da criança, da vida do professor, do coordenador, do orientador. Ele vive fora e vive dentro da escola. Então, a escola ela está inserida dentro de um bairro, de uma cidade, uma comunidade,
que tem uma característica X, em que nós já vimos anteriormente, né? Não tem como fazer um projeto para uma única escola que sirva para todas as demais. Não existe isso. Os projetos eles têm que ser setoriais, eles têm que ser destrinchados por a expectativa, a necessidade, a realidade de cada comunidade onde ela se insere, né? Então, é utópico, se você olhar do princípio de é muito difícil, é muito difícil. É possível? É possível. Tudo é possível. Mas se ficarmos somente na teoria, somente na expectativa de que fulano venha resolver, Beltrano que vai ajudar mais, a polícia que tem que botar a mão, o diretor... Não, porque a segurança de escola não se faz somente também com preparo do educador. A segurança da escola se faz com um conjunto de ações, incluir ali toda a sociedade, os pais, os alunos, a comunidade escolar, os funcionários de todas as áreas. É como se um estivesse guardando o outro. Não só o segurança atuando, mas todos atuando a favor da segurança coletiva. Aí sim nós temos uma chance de deixar a utopia de lado. Alcançar o objetivo. Alcançar um objetivo geral com todos colaborando. E, doutor Mário, falando em ambientes complexos, como o senhor Carlos disse, o senhor convive num ambiente, né, que é a cidade do Rio de Janeiro, que todos nós sabemos que existem vários problemas relacionados à segurança. Quais são as situações enfrentadas por vocês lá? O que é a situação mais comum, muitas vezes, é aquilo que tem mais visibilidade. O cenário, tratando a escola como cenário, o que é mais comum é o que, efetivamente, inclusive a mídia dá mais visibilidade. Casos de bullying, efetivamente a questão das drogas, ou das substâncias consideradas ilícitas, né, como pode, tecnicamente falando, porque... E você tem áreas de fronteira, por exemplo. Como lidar com uma formatura de alunos de último ano, onde alguns do último ano do ensino médio já são maiores de idade e outros são menores de idade, com uma festa onde pode ter bebidas alcoólicas? Como, efetivamente, o espaço escolar tem lidado com uma série de situações limite, onde as pessoas não estão preparadas para enfrentá-las. E cada vez mais terceiriza-se a questão para uma ideia de segurança pública, aonde a própria segurança pública, o próprio campo da segurança pública se ressente de uma discussão e de uma oxigenação. Então, na verdade, o que a escola tem feito tem sido delegar para onde também não é oxigenado. E ao invés de procurar encontrar ela própria os mecanismos para enfrentar suas situações. Então, por exemplo... E como que são feitas essas escolhas? As pessoas fazem essas escolhas no espaço escolar de forma, às vezes, inconsciente. A pergunta é, por que eu não conheço nenhum caso onde uma colar numa prova não é tratado como fraude a documento, que é uma possibilidade de criminalização, e por que outras situações são criminalizadas dentro do espaço escolar e são vistas como absurdas? Por que algumas coisas os educadores enfrentam e não tratam como uma questão de segurança pública e outras são tratadas como uma questão de segurança pública, às vezes gerando problemas ainda maiores? E qual que é o posicionamento do senhor sobre isso? Olha, o meu primeiro posicionamento é da gente começar a inaugurar um debate sobre isso. Esse é o primeiro aspecto, de tirar isso da caixa preta. O espaço escolar ele tem uma série de problemas, assim, desvio de verbas de merenda escolar não é um problema de segurança pública? Por que o foco está em determinados aspectos e não em outros? Por que a escola, os espaços escolares resolvem lidar com algumas situações sob a perspectiva educacional e outras não? Por que determinadas situações são delegadas ao Conselho Tutelar e ao Ministério Público e outras não? Que ideia de segurança está colocada para as escolas, como se fosse de fora para dentro, a não permitir que a escola possa administrar seus conflitos também lidando
Eu não estou dizendo que a escola deva esconder. Eu estou dizendo assim, o espaço escolar, todos nós acreditamos que ele é um espaço de formação para pensar o que vai ser daqueles jovens e daquelas crianças. Então, qual é por que as perspectivas do Estatuto da Criança e do Adolescente, não meramente as punitivas, por que o que inspira o Estatuto da Criança e do Adolescente não entra dentro do espaço escolar? Porque às vezes, como disse o Carlos, os profissionais de educação não conhecem nem a Lei de Diretrizes e Bases da Educação. Então, a gente tem a Lei de Diretrizes e Bases da Educação fala, por exemplo, de gestão democrática, de uma série de princípios do espaço escolar que passa, muitas vezes, por determinadas regras de conduta, eu não estou falando de leis, mas de regras de conduta serem construídas por todos os atores do espaço escolar, inclusive os alunos. É muito mais fácil você cobrar um cumprimento de uma regra se essa regra é construída de forma partilhada. O que tem sido feito é que as escolas têm se tornado cada vez mais espaços aonde. Por que tem essa ideia de que a escola é um lugar protegido, que nada pode acontecer, ganha tanta força? Porque ela é um descanso para a família, é um descanso para os pais também, né? É uma ideia de que se construiu a partir de vários interesses, inclusive interesses de famílias estarem mais mão de obra sendo ofertada no mercado de trabalho. Inclusive, esse é um dos aspectos onde as famílias podem descansar, porque naquele momento as crianças vão estar lá e nada de ruim vai acontecer. Então, isso cria uma pressão sobre o espaço educacional que ela é impossível de dar conta. E aí, quando ocorre o menor problema, os atores não estão envolvidos para resolvê-lo. Os atores estão dispostos a acusar a culpa é sua e a terceirizar o problema para outro, e não a participar da solução dele. Eu estou apenas dizendo o seguinte: como é que a escola vai olhar esse mundo, como é que a escola vai ser menos bolha, menos redoma, para que determinados conflitos não existam dentro dela. Porque aí ter o conflito e aí delegar para a segurança pública... Essa discussão e como deve ser a abordagem desse tema tão rico, né? A gente vai aguardar agora há pouco essa pergunta, porque a gente vai fazer uma rápida pausa e logo depois do intervalo a gente volta com mais fórum. O Fórum está de volta e hoje estamos conversando sobre a segurança nas escolas. E a gente estava numa discussão acalorada aqui, senhor Carlos, justamente o que deve ser judicializado ou não, né? A gente tocou em pontos mais graves, né? Pelo menos é o que a sociedade estabelece como mais graves, como tráfico de drogas, violência, mas tem também questões que são tratadas de uma certa forma, são relevadas, né, pelo ambiente escolar, como a cola, que também poderiam ser judicializadas, como lembrou o senhor Mário. Como que é tratado isso e qual que é a visão do ponto de vista de segurança que o senhor tem sobre essas questões? Bom, eu entendo que tudo é uma questão de emergencializar, né? Tem situações como uma cola em que o professor, o educador, ele tem condições de reverter eticamente ali, ele trabalha com o aluno, orienta, até tira alguns pontos, coisa semelhante. Mas quando se fala daquilo que pode trazer um transtorno permanente e que pode ser também depois difundido na sociedade, ou em outras palavras, algo mais grave, né? Então, o educador ele fica com o pé atrás. Ele não sabe exatamente como fazer, porque uma coisa é ele trabalhar psicologicamente a cabeça do aluno que estava colando, e outra coisa é o que fazer com um aluno que está traficando, um aluno que está armado, um aluno que está sob uma ameaça de um grupo rival. É totalmente diferente. O próprio professor, ele tem a necessidade de estar ali orientando, mas também ele tem a outra necessidade de ter sido orientado. E como ele vai desenvolver isso? Ele vai botar a sua cara à tapa, ele vai se colocar como escudo de um aluno numa situação dessa, porque nós sabemos que a violência na escola é um reflexo da violência na sociedade, ao redor. Enquanto ele estiver na escola, apesar de que ainda é uma utopia, a escola está segura, não está segura, não existe escola segura, a menos se for a escola de formação do Exército, da Aeronáutica, da Marinha, que eu acho que ali tem uma boa segurança. Mas mesmo fora, assim não tem. Mesmo assim, uma boa segurança não é uma mesmo assim total segurança.
Então, como que um educador ele vai enfrentar uma situação de perigo, uma situação relevante, e depois da vida dele, como é que vai ser? Quando ele sair da escola, digamos que lá dentro da escola não ocorra nada, mas e se alguém o segue? Na rua ele está vulnerável. Né? Ele está vulnerável. Doutor Mário, lá no Rio de Janeiro, existem alguns cartazes, né, alertando essa questão da violência contra servidores públicos para inibir a violência contra o professor? Não, Como que é isso? Acho que não é só no Rio de Janeiro. Nós estávamos conversando sobre isso. Eu acho que isso é um sintoma de defesa, né? Em espaços públicos, aquele cartaz, o desrespeito ao funcionário público, exercício de função é passível de punição ou algo do tipo. E muitas Qual que é o vezes, crime mesmo? você tem um crime de desacato, né, a funcionário público em exercício de função. E também existem, na verdade, N possibilidades de classificação, né? No caso de ser escola pública, né, a injúria a funcionário público, você tem várias situações que, inclusive, são qualificadoras de determinados delitos. Mas eu volto a dizer, efetivamente, a escolha sobre o que a escola vai tratar pedagogicamente, o que vai ser judicializado é que é uma escolha política relevante. O que é perceptível é que algumas coisas a escola se desobriga. E se desobriga não é porque ela é irresponsável, é porque ela não aguenta uma pressão de uma sociedade que quer essa escola como uma bolha, que seja um lugar asséptico e que seja infenso a qualquer coisa que ocorre na sociedade, como se fosse de um outro planeta. É que nós temos que entender que, se nós temos uma situação negativa hoje, ela precisa ser tratada, óbvio. Mas, se você não quer que ela perdure e você perdure tratando ela, você precisa pensar também para o futuro. O que ocorreu historicamente em relação a essa situação de violência no Brasil, que ela dos anos 80 para cá, ela simplesmente foi um boom. É que, como achavam que a escola era um paraíso, onde se podia depositar, alguns pais depositam as crianças na escola, elas não deixam as crianças na escola. Eu trabalhei em algumas escolas e eu sei que o aluno chegava lá às 6 da manhã, 10 da noite eu tinha que ligar para o pai que ele tinha esquecido a criança na escola. Então ele fazia um depósito, era um hotel a escola ficar com a criança. Então ele acha que é um paraíso, a escola não é um paraíso. E para você mudar essa situação, você precisa trabalhar hoje e também já trabalhar para daqui a 30 anos. Pois é. Porque senão nós vamos estar perdurando essa situação de escola insegura, e a mentalidade que a escola é um paraíso permanece. Vamos tratar de um dos assuntos de maior conflito nas escolas, que é a questão da violência contra os professores. Qual seria os tipos de medidas, senhor Carlos, que poderiam ser adotadas para reduzir isso? A violência, ela é desencadeada de uma forma abrupta, né? Nós sabemos que se nós formos analisar o que é a violência, ela é algo que uma pessoa expõe por prazer. A violência em si, ela é por prazer. A pessoa tem prazer de ser violenta. Ela solta uma descarga e ela não tem problema em quem ela vai estar afetando, se é um adulto, se é uma criança. Então, uma agressão a um professor, ela não vai ocorrer simplesmente porque o aluno ficou zangado com o professor. Provavelmente, ele que tem uma condição externa, com algumas situações de sua vida peculiares, específica a ele, que o envolve num clima de violência natural, de agressividade, transtornos e observação familiar e tudo mais, é uma pessoa já propensa a explodir a qualquer hora. Mas há alguma medida que pode ser tomada pelo ambiente escolar, de análise? Não, o que a escola pode fazer diante de um fato de agressividade? Primeiro, ela não vai impedir essa agressividade. Ela vai surgir de repente. O aluno vai demonstrar, vai descarregar, alguém vai ser atingido. Posteriormente, os psicólogos, os pedagogos, eles podem tentar ajudar, sanar, averiguar o que houve, analisar, mas é aquela questão, já ocorreu. A questão de prever, isso é uma questão da sociedade. Antes de que o aluno se torne um ser violento fora da escola, porque ele escuta nos jornais, ele vê na rua o que está acontecendo, ele escuta os amiguinhos falando,
é isso, é aquilo, ele vê a situação do bairro. Antes disso, ele precisa, né? A escola precisa entender que o trabalhar na sociedade é um todo. O aluno, ele chega, quem cuida dele primeiramente é a família, secundariamente é a sociedade. E a escola não é quem vai educar o aluno. A escola vai passar conteúdo para o aluno. E querem que a escola exerça a função de família, de sociedade. Apesar de que a maioria dos pedagogos buscam ajudar ao máximo, mas há uma limitação. Os professores, sejam os pedagogos, sejam do primeiro segmento da educação, do ensino fundamental, sejam do ensino médio, os professores da educação básica mesmo do ensino superior, eles são socializados para conhecer e dominar determinada matéria e transmitir conhecimento. No entanto, o que se espera dos espaços educacionais é que os espaços educacionais controlem jovens. Então, você tem um descompasso entre o que é a formação daquele profissional e o que se espera do lugar onde esse profissional atua. Tem um vácuo. Há uma esperança das pessoas de controle das pessoas. Não é à toa que eu não estou brincando. Grade disciplinar, disciplina dos... É um lugar de... E aí você não tem uma mínima universalização. Você tem, na verdade, a escola como um lugar a reproduzir as nossas inequidades, as nossas rotulações, os nossos preconceitos. Então, a gente tem muita dificuldade de entender a escola como um lugar crucial, ou até não mitificá-la tanto, pensar outros espaços educacionais e investir na perspectiva educacional de outros espaços para que alguns dilemas da sociedade brasileira comecem a ser enfrentados. Outro tema específico que preocupa, né, e que a gente volta e meia entra nessa discussão, que é a violência ali na entrada e na saída da escola, né, que não está dentro da escola, mas envolve a escola. Como que pode ser tratado isso, Carlos? A princípio, as escolas elas têm uma estrutura, a estrutura física delas. É um grande dilema porque quando eu chego numa escola e vou avaliar a segurança dela, analisar, estudar, ver como é que ela anda, a primeira coisa que eu observo, eu tenho uma grande dificuldade, um engenheiro. Um engenheiro, ele projetou ali a entrada da escola para ser bonita, atraente, não para ser eficiente em relação à segurança. Então, eu sempre lamento quando eu chego numa escola e vejo aquele projeto e eu digo assim para o diretor, puxa vida, se eu tivesse aqui na época da construção, nós teríamos uma boa entrada. Bonito o engenheiro deixaria, agora eficiente em relação à segurança, porque as entradas, elas geralmente precisam ser duplas e óbvio, ela precisa ter gente tomando conta. Porque mesmo com toda a segurança que você possa prever, as dificuldades, equipamento e tudo mais, eu já tive situações que próprios alunos da escola davam uniforme para que outros de fora acessassem a escola. Então, veja bem, na entrada numa escola, ela precisa ter uma área de entrada de veículo, de pessoas e de pessoas conhecidas, alunos, pais e de visitantes, aquelas pessoas que você não tem um contato constante. Eu vejo, eu entendo que é interessante que a escola tenha na portaria, tenha seus próprios seguranças, do quadro dela, pessoal, do quadro da instituição. Por quê? Depois de um período, aqueles funcionários vão conhecer um a um. Claro. Eu trabalhava numa escola em que a gente conhecia 3.600 alunos pelo nome, conhecia os pais, conhecia os carros, conhecia todo mundo da família. O contato diário, né? Contato diário. Então, essa é a grande dificuldade que algumas escolas que elas possuem, porque elas não têm um quadro próprio, algumas nem quadro têm, outras fazem um rodízio tão grande de pessoal, vai para outras escolas, são transferidos e tudo mais. Então, eles não conhecem quem é a clientela da própria escola. Então, você não faz uma identificação segura, não tem uma identificação precisa. A própria escola, a direção, porque não entende muito de segurança, ela tem dificuldade em lidar com a área de segurança, porque a área de segurança ela tem que cortar reto. Mas ela, dentro de uma escola, ela tem que trabalhar junto, em conjunto com a direção.
Vocês defendem uma interação de toda a sociedade. O debate é muito rico, mas infelizmente o nosso tempo se encerrou. Agradeço a participação de vocês. O fórum de hoje fica por aqui. Nós conversamos com o consultor de segurança escolar, Carlos Alberto Oliveira, e o presidente da Comissão de Direito à Educação da OAB do Rio de Janeiro, Mário Miranda Neto. Você pode rever este programa na página da TV Justiça. O endereço é o www.tvjustiça.jus.br. Envie também sua sugestão para o programa. O nosso e-mail é o forum@stf.jus.br. Até a próxima semana em mais uma edição do Fórum. Eu espero você.